Olá, alunos! Eu sou a professora Elis. Na aula de hoje, nós vamos resolver os exercícios da aula 11 sobre as classes de palavras, conjunções e preposições. Muito bem. O exercício 1 dizia o seguinte: os provedores argumentam que não têm de pegar o imposto porque não são, por lei, considerados empresas de telecomunicação, mas apenas prestadores de serviço. A conjunção mas, destacada no texto, estabelece entre as orações uma relação de. Bom, em primeiro lugar, vamos analisar as orações que foram ligadas pela conjunção mas. Não são consideradas empresas de comunicação, mas apenas prestadores de serviço. São orações coordenadas, tá? São orações independentes. Então, vamos para as opções. Letra A, tempo. Bom, conjunções que exprimem tempo são, por exemplo, quando, enquanto, assim que. Elas são utilizadas para ligar orações subordinadas, ou seja, orações que possuem relação de dependência. Então, essa não seria uma alternativa possível. Letra B, adição. Adição é uma conjunção aditiva. Se fosse uma relação de adição, seria equivalente a não são apenas empresas de telecomunicação, mas também prestadores de serviço. Ou seja, além de empresas de comunicação, seriam também prestadoras de serviço. E não é esse o caso aqui, né? Aqui ele está querendo dizer que são apenas prestadores de serviço, não são empresas de telecomunicação. Letra C, consequência. Conjunções que exprimem consequência, em geral, são embora, ainda que, mesmo que, por exemplo. Elas também são utilizadas em orações subordinadas, orações que possuem relação de dependência. Também não seria uma opção possível aqui. Letra D, causa. As conjunções que exprimem causa normalmente são porque, já que, visto que, por exemplo. Elas também são conjunções utilizadas em orações subordinadas que possuem relação de dependência. Então, causa não seria uma opção possível. Letra E, oposição. Oposição ou adversativas, né? Aqui sim poderia, sim, aqui é possível. Nesse caso, é uma relação de oposição, ou seja, não são empresas de comunicação, são prestadores de serviço. Então, a conjunção de oposição aqui foi utilizada buscando demonstrar que são empresas diferentes, ok? Então, resposta do exercício 1 seria a letra E, oposição. Exercício 2. Brazuca é um nome triste, mas não por ser com Z. Então vamos ler o texto. A escolha do nome da bola que a Adidas lançará para a Copa do Mundo de 2014 foi feita por votação na internet a partir de uma lista tríplice. Com 77,8% das preferências, Brazuca derrotou Bossa Nova e Carnavalesca. Como quase todos os analistas da língua que estão de plantão essa semana, lamentei a notícia. Considerava a Bossa Nova o menos ruim de 3 nomes fracos, mas por motivos diversos. Não é a grafia com Z que me incomoda, mas a palavra em si. Convém explicar. Sim, é verdade que todos os dicionários e o vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras registram apenas brazuca com S. Afinal, a palavra não é derivada de Brasil, brasileiro. Eis toda a base para a argumentação dos que implicaram com a grafia. Uma argumentação que deixa de levar em conta dois fatos singelos. 1. A forma brazuca é muito mais usada na vida real. Uma pesquisa no Google traz mais de 4 milhões de páginas contra pouco mais de 1/10 disso para brazuca com S. Pode-se defender a tese de que a preferência popular não é suficiente para alterar a grafia de um termo vernáculo. Mas atenção, estamos falando de uma palavra informal, brincalhona, recente. Brazuca é uma gíria, e as gírias, como todas as criações populares, têm a mania de escolher como serão conhecidas.
2. Ainda que não fosse assim, o batismo da bola da Copa do Mundo é um ato de branding, ramo do marketing que tem regras próprias, entre elas a de privilegiar formas gráficas fortes, e nesse mundo a letra Z goza de grande prestígio. Naturalmente, a correspondência com a grafia Brasil com Z numa marca destinada a ter circulação internacional também deve ter sido considerado um trunfo por seus criadores. Se não é a grafia, o que sobra para criticar em Brazuca, a bola? Sua carga cultural idiota, só isso. O fato de que Brazuca com Z ou Brazuca com S, a palavra é um sinônimo tolo de brasileiro. O termo nasceu em Portugal com um tom depreciativo. O sufixo uca, o mesmo de michuruca, deixa isso claro, numa espécie de contraponto ao nosso Portuga. Até aí tudo bem. A própria palavra brasileiro tinha uso pejorativo antes de ser assumida em espírito de desafio pelos nativos dessa terra. O problema é que, ao ser adotado por aqui, brazuca com Z ou com S virou um clichê patriótico, vicioso, folclórico e carregado de autocomplacência, primo da malemolência, da ginga e da incrível musicalidade de muitos isoneiros que habita esse gigante adormecido. É por isso que brazuca é bola fora e brazuca com S não seria melhor. Texto de Sérgio Rodrigues. Considere as afirmativas acerca dos relatores de coesão presentes no texto e identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. A conjunção como estabelece relação de comparação entre os termos que une. Então, voltando, no texto lá. Como quase todos os analistas da língua que estão de plantão essa semana, lamentei a notícia. Como quase todos os analistas da língua que estão de plantão, lamentei. Percebam então que a conjunção como estabelece sim uma relação de comparação entre os elementos. Tá? Assim como quase todos os analistas da língua que estão de plantão, eu também lamentei a notícia. É uma relação de comparação entre os elementos? Sim, ok? Então, verdadeira primeira alternativa. Segunda alternativa. A expressão dos que refere-se a uma parte das pessoas que implicaram com o nome escolhido para a bola. Então, voltando lá no texto, ainda no final do primeiro parágrafo. Eis toda a base para a argumentação dos que implicaram com a grafia. A expressão aqui dos que não se refere somente a uma parte dos que implicaram com o nome, ele refere-se a todos que implicaram com o nome, certo? Eis toda a base para a argumentação dos que implicaram, de todos que implicaram. Então, falsa a segunda alternativa. Terceira, o vocábulo assim remete a maior flexibilidade que as gírias teriam em relação ao modo como são escritas. Então, voltando ali no terceiro parágrafo, quando começa o item 2, Ainda que não fosse assim, o batismo da Copa do Mundo é um ato de branding, tá? Então, se a gente observar ali no trecho 1, bem no finalzinho, ele diz o seguinte: brazuca é uma gíria, e as gírias, como todas as criações populares, têm a mania de escolher como serão conhecidas. Aí ele segue, ainda que não fosse assim, tá? Portanto, é verdadeiro, tá se referindo a essa flexibilidade, a mania que as gírias têm de escolher como são conhecidas. É uma forma de dizer que há, sim, uma flexibilidade na escrita das gírias. Portanto, verdadeira a terceira alternativa. Quarta, a conjunção se implica a negação da grafia como responsável pela não aceitação do nome eleito para a bola. Então, vamos voltar lá no texto. No quarto parágrafo começa com: se não é a grafia, o que sobra? Se não é a grafia, o que sobra para criticar em brazuca a bola, certo? Verdadeiro, então, a conjunção se aqui está negando que se a grafia não for responsável,
O que é? Ok, não é a grafia. O que é então? Certo? Então é uma negação. Portanto, verdadeira a última alternativa. Então a resposta do exercício 2 seria a letra D. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Ok? No exercício 3, o exercício 3 começa com um segmento. Do meu ponto de vista, acho que seria necessário ter o texto completo para entender, tá? Então, eu coloquei aqui do lado esquerdo o início do texto para a gente entender o parágrafo que precisa ser analisado. Então, acompanhem comigo, por favor. A explosão das medusas em todo o mundo se deve a uma série de fatores interrelacionados. Uma das principais causas é o excesso de pesca de seus predadores naturais, como o atum, o que ao mesmo tempo elimina a concorrência pelo alimento e o espaço de reprodução. Em paralelo, diversas atividades humanas em regiões costeiras também ajudam a explicar o fenômeno. Ali onde enormes quantidades de nutrientes são jogadas no mar, em forma de resíduos agrícolas, por exemplo, produzindo grandes explosões de algas e plânctons que consomem o oxigênio da água e geram as denominadas zonas mortas. Não muitos peixes e mamíferos aquáticos conseguem sobreviver nelas, mas as medusas, sim, além de encontrarem no plâncton uma fonte de alimentação abundante e ideal. Quando as populações de medusas conseguem se estabelecer, as larvas de outras espécies acabam sendo parte do cardápio também, desequilibrando a cadeia trófica. Então, o exercício 3 pedia o seguinte: entre o segmento quando as populações de medusas conseguem se estabelecer e o segmento as larvas de outras espécies acabam sendo parte do cardápio também, exprime-se uma relação de causalidade, condicionalidade, proporcionalidade, temporalidade ou complementariedade. Então, vamos analisar. Quando as populações de medusas conseguem se estabelecer, as larvas de outras espécies acabam sendo parte do cardápio também. Então, aqui é uma relação de temporalidade. A partir do momento que as medusas se estabelecem, as larvas se tornam parte do cardápio, certo? Portanto, a resposta do exercício 3 seria a letra D, temporalidade, ok? Exercício 4. O parágrafo a seguir dá continuidade ao texto de Joyce Beth. O mito da democracia racial foi amplamente propagado, temos uma lacuna, sempre, vírgula. Esse espaço aqui, ele determina que eu tenho que colocar uma explicação, né? Uma expressão de explicação. Tá entre vírgulas e em seguida ele explica. Nas telenovelas, negros e brancos conviviam de forma pacífica. Então aqui eu poderia colocar expressões como visto que, pois, já que. Então dentro das opções que nós temos ali de resposta, caberia apenas a letra A, que começa com visto que, e pois. Onde, por exemplo, não poderia ser usado porque é advérbio de lugar, né? Então, eu fico já entre as letras A e E. Eu preciso aqui de uma expressão que passe a ideia de explicação. Então, o mito da democracia racial foi amplamente propagado, pois, ou visto que, sempre nas telenovelas, negros e brancos conviviam de forma pacífica. O que alicerçou, né? Seria como dizer, e isso alicerçou na mentalidade do sujeito negro uma aceitação inexistente na negritude. Pois, novamente aqui uma explicação, né? Essa convivência era claramente hierarquizada, estabelecendo sem nenhum constrangimento quem era superior e mandava e quem era inferior e, portanto, dando aqui uma ideia de conclusão, né? Obedecia. Então, lendo novamente, pensando nas opções da alternativa A, que era uma das possíveis. O mito da democracia racial foi amplamente propagado,
visto que, sempre nas telenovelas, negros e brancos conviviam de forma pacífica, o que alicerçou na mentalidade do sujeito negro uma aceitação inexistente da negritude, pois essa convivência era claramente hierarquizada, estabelecendo sem nenhum constrangimento quem era superior e mandava e quem era inferior e, portanto, obedecia. Tá? Então, dentro das opções que nós tínhamos de resposta aqui, a que melhor se enquadra ao nosso texto seria a letra A, visto que, o que, pois e portanto. As demais alternativas, as nossas orações ficariam sem sentido, certo? Portanto, a resposta do exercício 4 seria a letra A. Exercício 5. Leia o excerto abaixo. As bombas que os aliados lançaram sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial conseguiram atingir a borda inferior do espaço. A ionosfera se enfraqueceu sob a influência da onda expansiva de tantos explosivos. Nós temos uma lacuna aqui. O efeito tenha sido temporário, vírgula, chegou a ser sentido nos céus da Inglaterra. Eu preciso colocar aqui uma ideia de concessão, né? Embora o efeito tenha sido temporário, chegou a ser sentido. Ainda que o efeito tenha sido temporário, apesar de o efeito ter sido temporário, tá? Então, eu fico aqui entre a letra A e a letra B. São as opções que eu tenho de resposta para fazer sentido essa minha oração. Continuando, então, embora ou ainda que o efeito tenha sido temporário, chegou a ser sentido nos céus da Inglaterra. Aí temos mais uma lacuna, vírgula, os bombardeios alemães, primeiros da Luftwaffe e depois com foguetes, mal deixaram vestígios na atmosfera. Eu preciso aqui de uma expressão que dê uma ideia de contraste, né? Porque olha o tamanho, né, desse bombardeio, ele foi temporário, porém foi sentido lá nos céus da Inglaterra. E ainda assim, mal deixaram vestígios na atmosfera. Então, entre as opções que eu tenho aqui, a que se enquadraria seria no entanto. Resposta do exercício 5, então, letra A, certo? Exercício 6. A crônica muitas vezes constitui um espaço para reflexão sobre aspectos da sociedade. Eu na rua com pressa e o menino segurou no meu braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido, com o tênis da moda e camiseta da marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força, porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. E toda vez que um menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares, assim como são postos no mundo, durante muitos anos também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. No terceiro parágrafo, em não existem meninos de rua, existem meninos na rua, a troca de pelo na determina que a relação de sentido entre menino e rua seja. Então, aqui, quando sugere-se a alteração de meninos de rua para meninos na rua, determina-se, então, que a relação de sentido entre menino e rua seja de localização, né? Os meninos estão na rua, moram na rua, e não de qualidade, né? Porque dizer menino de rua indicaria que tipo de menino? Meninos de rua, tá? Então, trocando de por na, indicaria localização. Os meninos estão na rua, tá? E não são meninos de rua. Então, resposta do exercício 6 seria letra A. Exercício 7. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar.
Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração, ou seja, repetição, de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de oposição, comparação, conclusão, alternância e finalidade. Bom, a conjunção que se repete, que é reiterada em diversas construções ao longo do poema é a conjunção e, né? O mundo é grande e cabe, o mar é grande e cabe, o amor é grande e cabe. Dentro desse contexto, o autor aqui quis dar uma ideia de oposição, né? Porque vejam, o mundo é grande e cabe na janela. Mas cabe na janela, né? Então, essa ideia de oposição. O mar é grande, mas cabe na cama e no colchão. O amor é grande, mas cabe no breve espaço. Então, a ideia dele aqui foi sim dar uma ideia de oposição, certo? Portanto, resposta do exercício 7, letra A também. Exercício 8. Assinale a alternativa que preenche corretamente as colunas. Um dos candidatos A com crase ou A sem crase? Um dos candidatos a prefeito de São Paulo. Candidato a prefeito. Prefeito é um substantivo masculino e não se utiliza a crase antes de substantivo masculino, certo? Por quê? Porque a crase é a combinação da preposição a mais o artigo a. Tá? Então, em frente a substantivos masculinos, não se utiliza o artigo o, né? Vamos dizer, o livro, livro é substantivo masculino, ele pede o artigo masculino o. A cadeira é um substantivo masculino, então ela pede o artigo a, né? Prefeito é um substantivo masculino, ele não pode receber a crase, porque a crase só é utilizada em frente a substantivos femininos. Utilizaria-se a crase, por exemplo, em frente à presidência, porque presidência é um substantivo masculino. Então, aqui, um dos candidatos a prefeito sem crase de São Paulo informou os assessores ou aos assessores? Informou aos assessores. Por quê? Porque quem informa, informa algo a alguém. Verbo transitivo indireto, ele pede a preposição a, não é um artigo aqui, é a preposição. Quem informa algo a alguém. Como assessores é um substantivo masculino e definido pelo artigo o, então aqui sim faz-se a contração. Informou aos assessores de que ou que não receberá os jornalistas. Informou aos assessores que não receberá. Mesmo raciocínio, quem informa algo a alguém. Só pediria a preposição de em frente ao que se ao invés do verbo informar tivesse sido utilizado o substantivo informação. Passou a informação de que não receberá. Em frente ao verbo aqui, não se utiliza então a preposição de. Portanto, resposta do exercício 8, letra E, a sem crase, aos e que. Exercício 9. Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente de sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após o cruzamento da direita de Y, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Cleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Flamengo 1-0.
O texto, que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que, letra A, após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. Então, voltando lá no texto. Após o cruzamento de direita de Y, a zaga alvinegra rebateu a bola. Aqui, após, dá uma ideia de sequência de fatos. Então, primeiro houve o cruzamento, depois a bola foi rebatida. Então, nada a ver aqui essa opção, certo? Letra B. Enquanto conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo. Voltando lá então, Flamengo começou a partida do ataque, enquanto Botafogo procurava fazer uma forte marcação. Não dá aqui, não conecta duas opções possíveis. A expressão enquanto dá a ideia de duas ações consecutivas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto um fazia uma coisa, outro fazia outra. Incorreta a letra B. Letra C. No entanto, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. Então, ali no segundo parágrafo. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. No entanto, não dá a ideia de tempo, no entanto, dá uma ideia de oposição, certo? Então, letra C é incorreta. Letra D. Mesmo traz a ideia de concessão, já que, com mais passe de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. Então, voltando lá no texto, onde diz mesmo, né, ainda no primeiro parágrafo, mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade em chegar à área. Então, aqui sim temos a ideia de concessão. Embora tivessem mais posse de bola, tiveram dificuldade. Não é algo esperado ter dificuldade quando se tem mais posse de bola. Então, correta a letra D. Letra E. Por causa de, indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio. Então, voltando lá. O time, ainda no primeiro parágrafo, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio. Não, por causa aqui está expressando causa. Não conseguiam chegar à área porque havia o bloqueio, tá? Então, incorreta a letra E. Resposta do exercício 9, letra D, mesmo dá a ideia de concessão. E por fim, exercício 10. A alternativa em que o uso da preposição em destaque tem função mais estilística do que gramatical é, letra A, quando estava com ela. Tá dando a ideia de tempo aqui, normal, nada de função estilística, uma função gramatical. Letra B, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aqui, vamos pensar da seguinte maneira, quem come algo e não de algo, tá? Então, nesse caso, sim, o autor optou por não seguir o modo convencional com que as palavras são trabalhadas. Ele optou por uma função mais estilística do que gramatical, tá? Então, letra B é a resposta, aqui não é letra D, não, tá? Aqui é letra B. Letra C. E fizeram para si coberturas para os lombos. Função gramatical normal, de adição. Ela começou a dizer à mulher. Também função gramatical, né? Ela começou a dizer para a mulher. Então, temos aqui a preposição a, mais o artigo a, em frente ao substantivo feminino mulher. Então, sim, está correto gramaticalmente o uso meramente gramatical. Depois, deu também dele a seu esposo. Também função gramatical, deu algo ao esposo, certo? Então, resposta do exercício 10, letra B. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, tem uma função mais estilística do que gramatical. Certo, pessoal? Com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima. Até mais!